quando eu percebo que uma criança tem algo a denunciar e a anunciar, e que precisa ser olhado dentro desse campo sistêmico, nós fazemos lá no IP Roxo workshops. O que é workshop? É uma reunião desses pais, dessas crianças, para que a gente possa olhar essa queixa, olhar esse transtorno dentro do ponto de vista sistêmico, familiar, para ver aonde que a criança está fazendo as conexões que está levando ela ao fracasso. Eu sou consteladora, mas no meu lugar eu gosto de ficar olhando para que eu possa depois atuar com a criança. Então, eu convido sempre a Marinês e os consteladores do IP para fazer a constelação. E eu fico no meu lugar de pedagoga, olhando o que está acontecendo, para depois atuar no consultório com essa criança. Porque quando eu estou dentro do campo sistêmico, muitas vezes a gente deixa fugir algumas coisas, porque eu estou dentro, estou trabalhando com a criança. Né? E é bem profundo, é bem forte a constelação. Então, por isso que, como consteladora, eu fico de fora, olhando o que está acontecendo, para tomar depois no trabalho, no consultório, no gabinete, na sala com a criança. E a Marinês é uma excelente consteladora que consegue fazer um trabalho muito legal. Então, assim, a pedagogia sistêmica trouxe o olhar do Bert Hellinger para as questões desse transtorno. Só que ele trouxe para dentro da escola. Tudo que rege o campo familiar, sistêmico da família, também rege a alma da escola. E aí nós temos a Mariane Frank, que vai estar o mês que vem aqui no Brasil, trazendo essa visão. Ela pegou as constelações familiares e executou um trabalho nas escolas na Europa. E esse trabalho é extremamente respeitado e bastante trabalhado nas escolas da Europa. Então, todos os profissionais têm uma visão dessa criança quando vem a queixa. A queixa não é só pelo lado biológico, o lado familiar, a questão da saúde, a questão medicamentosa. Eles também olham esse campo. O que está atuando nesse campo que está levando ao fracasso? Então, é uma junção de situações, né, que ela não descarta, eu também não descarto, nós não descartamos o apoio medicamentoso, mas também a gente olha outros aspectos. E aí, minha gente, na nossa experiência, é rápido, porque a criança vai muito rápido no processo. Ela continua, muitas vezes, sendo hiperativo, mas de um outro lugar. Ela pode continuar sendo dislexo, mas de uma outra postura, uma outra mensagem por trás, e uma evolução, um desenvolvimento muito mais rápido. Pode passar, Paulinho, por favor. Então, a pedagogia sistêmica ela surge em 2000. E ela vem para trazer o quê? Uma postura. Muitas pessoas me perguntaram assim, Lucimara, existe uma formação? Existe formação. Mas o que eu faço? Como eu leio e coisa e tal? Eu digo, o primeiro processo, que eu falo para meus alunos o tempo todo, é postura. Então, quando a Marinês coloca essa postura de olhar para a criança quando está entrando no consultório, de que ela está trazendo uma história familiar, está trazendo um pai, está trazendo uma mãe, está trazendo os seus antepassados, isso é uma postura. E quando eu olho para essa criança, quando eu me coloco numa posição de dizer sim ao que ela está trazendo, imediatamente há um efeito no processo. Aí conseguimos visualizar rapidamente o que está acontecendo, de que forma que a gente pode atuar, ajudar, mas sempre sendo o último a chegar naquela família, de forma muito respeitosa. Então, ela ensina atitudes, a pedagogia sistêmica ensina atitudes, postura, que vai fortalecer o nosso vínculo com essa criança, nosso vínculo para executar realmente o nosso trabalho. Então, existem muitas escolas querendo fazer terapia. E a Mariane, o Bert Hellinger coloca, o educador tem que saber também o seu lugar. Porque se ele fala de cima desse pedestal com a família, ele está muitas vezes fora do seu lugar. E aí ele não consegue chegar naquilo que ele quer, que é ajudar essa criança. E isso a postura nos ensina. E aí vem o pertencimento. Todos pertencem.
E aí, quando tem aquela criança que é hiperativa, que é isso que ninguém quer, que a mãe está esgotada, que o pai está esgotado, que o avô está esgotado, que ninguém mais aguenta, essa criança está fora do lugar. E aí não tem como não ter distúrbio. Não tem como querer enforcar o coleguinha. Não tem como bater na professora. Porque a nossa alma quer pertencer. E quem não pertence, muitas vezes, traz transtornos, traz doenças. E isso se arrasta gerações, como a Marinês colocou. A percepção do olhar sistêmico no contexto escolar acalma algumas e inquietam outras. E assim, simples e profundo. Então, é simples, muito simples, quando se tem uma postura, mas extremamente profundo. Porque você vai entrar em histórias de vida. Você vai respeitar situações que muitas vezes a gente não consegue compreender e a gente julga. Quando eu julgo algo, eu me afasto. Existe dentro da constelações, quem já participou de constelações familiares, percebe rapidamente que quando a gente entra na constelação com julgamento, nossa, essa mãe é injusta, essa mãe é mal amada, essa mãe fazia isso com essa criança. E a gente não sabe que história essa mãe está carregando, que faz com que ela esteja sendo aquilo que o meio, que a história de vida dela levou até ela. E quando a gente consegue respeitar, a gente começa também a incluir essa mãe, que muitas vezes essa mãe também está excluída do contexto. Pode passar. Então, dentro da escola, como que atua essa pedagogia sistêmica? Ela atua mostrando para a escola, em primeiro lugar, que essa escola tem uma identidade, ela tem uma alma. E aí nós também temos que fazer um movimento de olhar para essa escola e perceber que, se essa escola está como ela está, ela teve todo um grupo de profissionais, de diretores, de pessoas que construíram essa história. E qual é a tendência da escola quando assume uma nova direção? Julgar a que veio. Nossa, essa diretora fez isso, fez aquilo. Nós agora vamos dar conta. Agora nós vamos fazer o que a outra não fez. 1, 2 meses, 3 meses ela consegue fazer. E depois começa a cair novamente, muitas vezes, nas dificuldades que a outra vivenciou. E aí, o que acontece? A gente diz o quê? Nossa, está repetindo as mesmas coisas da outra. Viu como não tem atitude? Viu como falar é fácil e fazer é difícil? Aí nós entramos no julgamento de novo. E aí, o que a gente vê muitas vezes nas escolas? Que a gente está sendo chamado para trabalhar, para olhar, para ajudar essas escolas. Dificuldade relacional entre os professores. E o que a primeira lei coloca? Quando se exclui alguém, o movimento responde de alguma forma. E quando a gente julga, o movimento responde. Eu participei de escolas que eu fui convidada para trabalhar, lá no Rio Grande do Sul. A queixa era, os professores estavam se brigando, se batendo na cara na hora do cafezinho. E aí, como eles me conheciam um trabalho, pediram para mim só conversar com eles sobre, dar uma palestra sobre pedagogia sistêmica. A coordenadora, que foi minha aluna, né, do pós, e eu fui nessa região fazer uma palestra nessa escola, nesse grupo de profissionais do município. E aí, o que acontecia? Justamente isso. Não havia um movimento de respeito para com quem veio antes. E aí desrespeito gera desrespeito. Né? Então, fizemos um trabalho bem profundo com aquela escola. Aí eu tenho um desenho que eu quero mostrar com uma criança que chegou para nós com essa mesma queixa que a Maria colocou. Dificuldade, não aprendendo, hiperativo, estressada. E aí eu mandei fazer uma coisa que todo mundo costuma fazer, né? O desenho a tua família. Mas qual é a postura? Eu tenho certeza que tem muitos psicopedagogos, psicólogos aqui, que fazem isso. Desenha a família. Só que quando a gente, dentro da pedagogia sistêmica, manda desenhar a família, o nosso olhar tem um olhar diferenciado. Eu vou olhar como está a primeira ordem, primeiro movimento do campo sistêmico, que é o pertencimento. A ordem e o equilíbrio.
Quando eu mando a criança desenhar a família, eu já vou com esse olhar. Porque ali está mostrando e denunciando exatamente o que está acontecendo com essa família. Quando se tem a leitura sistêmica. E eu vou traduzir para vocês. O que vocês estão vendo aí? Ela. Onde está o pai? Onde está a mãe? A mãe está lá em cima, né? A mãe está no mesmo nível de quem? Que já morreu. Onde está a irmã? Digo que a irmã é mais velha. Então, se nós for considerar a ordem, vocês viram que a Marinês colocou ali a ordem? Está completamente confuso, né? E aí, imediatamente, na próxima sessão, eu pergunto para a mãe a pergunta que a Marinês acabou de fazer. Junto com o pai, né? Quem de vocês já pensou em morrer? Está deprimido, está triste? Aí a mãe chora. Eu não aguento mais. E o avô já tinha falecido há muito tempo, tá? Mas a criança, a alma da criança conseguiu mostrar para nós que a dor daquela mãe de partir, não querer mais viver, estava angustiando ela, apertando o coraçãozinho dela. Isso é uma outra criança, não é a mesma da criança que a Marinês atendeu, não, é outra. Mas a criança vai mostrando, no processo sistêmico, tu vai já com o olhar e tu vai conseguindo captar e trabalhar. Essa mãe está em terapia com a Marinês hoje. Essa mãe precisa sair desse quadro, que é um quadro extremamente profundo e realmente de desejo de morte. Precisa ser tratado com psicóloga, mãe. O pai também, né? Já foram fazer várias sessões. Agora vamos ver o desenho da criança hoje, por favor. Eu fiz um trabalho de incluir os que se foram. Porque quem tem abortos tem que incluir esses abortos. É o pertencimento. A criança que é abortada, né, que a mãe fica 1, 2 meses grávida e perde bebê, essa criança pertence à família. Né? Porque senão vai sair fora da ordem os demais. Então, esse menino, ele era o 4º filho. Só que ele, na ordem, pelos que morreram, a mãe botava em 2º lugar. Né? Primeiro filho, né, que era a Lara, e segundo, a Lara que já tinha ido, né, aborto, a Suyá, João e o Arthur. Então, quando ela conseguiu botar a ordem, né, e contou para a criança que ele teve 2 irmãozinhos que se foram, e aí eu pedi para os pais que botassem, que os pais se surpreenderam, nossa, mas não nasceu, Lucimara. Dentro do campo sistêmico, tem que incluir essas crianças. Então, o senhor e o seu marido, deem nome para essas crianças. E aí eles deram, a Lara e o João. E na sessão seguinte, ele entrou na minha sala, abriu a sala imperativa, né? Vum! Eu estava até atendendo outra criança. Doutora Simara, eu descobri uma coisa muito séria. Assim, foi? O que foi? Eu tenho 2 irmãos. Se então me conta. Que surpresa. Nossa, vamos sentar então, conta para mim. Eu tenho a minha irmã, Lara, que morreu quando era pequenina, na barriga da minha mãe. E o outro, não sei, saiu correndo da mesa, abriu a porta na sala de espera. Mãe, como é o nome do outro meu irmão? Aí ela disse, João. Aí ele voltou. É João. Eu digo, vamos desenhar? Aí ele desenhou. Na ordem. E olhem a diferença do desenho. Essa criança não está 1 ano com a gente. Olha, não, vou para trás. Olha a diferença do traçado, do desenho e da ordem. Que daí eu trabalhei depois com ele isso. Essa criança está super centrada, continua tomando medicação, porque nós acreditamos que ele precisa disso, porque ele não está alfabetizado, extremamente agitado, coisa e tal. Mas hoje ele senta na mesa, ele produz, ele sabe esperar na sala de espera. Ele está com 9 anos. Ele espera na sala, fica na sala de espera, esperando. Entende? Hoje ele está muito mais tranquilo. Por favor, passa. A mãe diz que já está lendo. Isso é muito bom. Então, só vou voltar aqui. A pedagogia sistêmica, ela dá conta do pertencimento, da ordem, do equilíbrio e dá conta de uma coisa muito interessante. Volta mais uma. As violências na escola. Toda violência, volta um pouquinho mais, Paulo, está relacionado para frente. Isso.
está relacionado com o não pertencimento. Alguém, ela está denunciando, anunciando algo que está acontecendo de não pertencimento, de exclusão, ou na escola, ou no contexto familiar. Então, quando alguém me chama para fazer assessoria de brigas na escola, eu vou direto a olhar os professores, conversar com os professores, para ver se não está existindo exclusão ou o contexto familiar também, né, dessa criança que está agredindo, que está batendo. Né? O que está acontecendo? Então, a gente faz um trabalho geral com todos para ver, dentro dessa ordem, o que está acontecendo. Pode ir passando, que eu acho que vocês... Né? Aqui. Eu queria só apresentar 3 coisas para vocês, dentro do campo sistêmico. Quando a criança vem para nós, e aí o menino diz assim para nós, um menino de 14 anos, eu disse assim, você tem que colocar, né, falando sobre essa postura, o pai, a mãe atrás de você, vamos fazer, a gente faz exercícios sistêmicos no consultório, e trabalho, desenho, um monte de coisa. E aí um deles era, ele sempre colocar, quando ele fosse fazer provas difíceis, desse o branco, colocar o pai e a mãe como força, como campo de força para ele, né? E aí eu sempre dizia para ele, né? E ele, tá, coisa mais boba, que coisa, de onde você tirou essa ideia? Ele falava assim, isso é uma coisa boba, doutora Simara. Até que um dia ele assim, chegou surpreso para mim, doutora Simara, eu fiz aquilo que a senhora disse fazer. Bem assim, eu disse, o que você fez? Quando eu fui fazer a prova de matemática, eu imaginei meu pai atrás de mim. Ele é bom na matemática. E sabe o que aconteceu? Eu disse, o que foi que você sentiu? Me senti bem. E aí, como é que foi o resultado? Tirei 8 na prova. Eu nunca tirei essa nota. E hoje ele é um menino, ele fez o Enem e passou no exame do Enem muito bem. Daí ele disse para mim assim, ele ligou para mim, né, mandou um WhatsApp. Agora é WhatsApp, né? Doutora, passei no WhatsApp. Eu digo, parabéns. Botei meu pai atrás de mim. Eu digo, então passou só em matemática. Aí eu brinquei com ele. Já sei, passou só em matemática? Ele disse, não. Ele brincou comigo. Até ele ia vir hoje, né? Bom, então, eu sempre falo com as crianças, faço um exercício de brincadeiras no consultório, e uma das brincadeiras que eu faço é do suco, e a outra brincadeira é do dente, né, dos dentinhos, que, né, como os dentinhos, né, a raiz papai e mamãe, e você é o dente. Né? Então, passa adiante do suco. O suco é muito interessante, que eu compro suco, faço 3 copinhos, e num copinho, ele escolhe qual suco que ele quer, né? Digamos, suco de uva, suco de abacaxi. E o outro copinho vazio, ele vai misturar. Se ele quer abacaxi, quer laranja, morango, ele mistura. Eu agora tomo esse suco. Geralmente ficam saborosos. Ele diz, nossa, que delícia! Esse é você. Você é mamãe e papai. Se você negar um desses, não tem como caminhar para a vida. E uma criança que eu falei, um pequenininho, que eu falei isso, ele disse, então quer dizer que se eu negar, se eu não gostar, se eu brigar com o papai, se eu fizer alguma coisa que a mamãe não quiser, a mamãe, eu fico assim? Você entendeu. Você fica capengo na vida. Nossa, será que essas crianças entendem? Aqui não entende, mas aqui entende. E é com isso que a pedagogia sistêmica trabalha. Com isso. Quem trabalhar com isso, esquece pedagogia sistêmica, campo sistêmico, constelação, quem já vivenciou, porque a constelação não é trabalhar com isso. Ela trabalha com isso aqui. E o mais difícil hoje é trabalhar com isso. Com essa percepção. Vamos ver. Eu vou apresentar, dessas vou selecionar uma carta só. Volta um pouquinho, Paulo. Aí. Não, volta para trás, um pouquinho para trás. Aí, eu achei isso aí. Vou botar isso aqui, vou ler isso aqui. Teve um que pediu assim na carta, que eles escrevem para os irmãos, né, que se foram, né? E aí um escreveu assim: querido irmão, né? Deixa eu ver isso aí, amigo Paulo. Ele escreveu para o irmão, né? Daí deram o nome de Paulo, né? O papai deu, né? Eu gosto de você. Só agora percebi que eu tenho um irmão quando minha mãe me contou. Eu vou imaginar você dentro do meu coração e vou ter sempre você aqui. Obrigado, tchau.
Aí eu mandei ele escolher uma foto, algo que simbolizasse esse irmão, a lembrança desse irmão. Aí ele escolheu uma foto sobre a natureza, né, sobre crianças agarrando o Brasil. Não é esse aí, porque ele colou no caderninho dele e ele levou, né? Mas eu peguei assim, a foto, consegui pegar a foto, uma parecida, né? Aí depois ele voltou. Posso escrever outra coisa, doutor Simária? Eu digo, pode. Aí ele escreveu, João, eu vou cuidar bem do planeta Terra para você. Eu não vou deixar lixo nos lugares errados. Ok? Tchau. É extremamente. Pode falar. Errados. O que ele está falando é da ordem. Quando falta alguém que não foi incluído, às vezes as crianças têm dificuldade de matemática. Nas contas, falta alguém. E o meu lugar é o meu lugar. Se eu sou primeiro, eu sou primeiro. Se eu sou décimo, é o meu lugar. E se eu olho para o outro, aí eu deixo o lixo, né? Eu vou deixando a minha dificuldade de aprendizagem, vou deixando a minha raiva, vou deixando a minha tristeza. Tudo isso como uma forma de denunciar. E tem uma coisa importante, ele é sempre considerado que faz tudo errado. A mãe chega e fala assim, nossa, ele faz tudo errado. Esse não, mãe, na primeira sessão. Aí eu digo, vira para a mãe e diga para a mãe, eu também faço coisas certas, querida mamãe. E aí me chamou a atenção que, sessões depois, ele relacionou, não vou deixar em lugares errados. Então, é um entrelaçamento de informações. Paulinho, vamos ver se o tempo já passou. Tá, ok. Esse aqui não dá tempo de passar. Mas eu queria fechar com um depoimento de uma mãe, de uma criança, que, gentilmente, com muito carinho, veio aqui trazer para vocês a experiência dela vivida nesse campo sistêmico. Quando ela começou a conhecer, a gente começou a trabalhar com ela, abordar o filho dela que tem dificuldade de aprendizagem na escola, né? Ou, entre aspas, né? Porque está bem melhor, né? Vem aqui, né, querida? E ela veio de Tubarão para poder presentear vocês com essa fala, né? Quero dar boa tarde a todas e a todos. Eu quero me apresentar, eu sou a Josiane, tenho 2 filhos, sou acadêmica em serviço social. Não estou só aqui como aluna, estou aqui também como mãe. Então, é assim, há um tempo atrás, meu filho tinha muita dificuldade na escola, e eu não sabia o porquê de tanta dificuldade. Tudo que eu ensinava para ele, ele lia, depois, quando eu pedia para ele repetir, ele chorava. E aquilo ali sempre me irritava. Eu acabei conhecendo uma aluna da professora, que ela me indicou a FUCAP. Aí ela estava fazendo estágio na FUCAP e ela disse para mim que ia conseguir com que eu levasse o meu filho lá. Aconteceu que eu levei ele lá, chegou lá, né? Hoje em dia ainda continuo agradecendo a Deus por ter conhecido, né, a Vanessa, por Deus ter botado no meu caminho, do meu filho, a professora, a Juliana, que é a psicóloga, que também fez o serviço junto com o meu filho, que ele era uma criança totalmente atrasada. A primeira vez que eu fui, depois que a gente saiu de lá, ele não queria voltar. Eu conversei com ele em casa, ele pegou, daí quis ir. Na segunda vez, ele meio que não queria. Da terceira, ele já me lembrava de ter que ir. Então, assim, foi passando, a professora fez uns trabalhos com ele, a psicóloga também fez, a Ju. E, assim, foi feita a constelação. Então, assim, o trabalho era para nós, para mim, para ele e para minha filha. Mas só que, assim, o meu foco maior era ele. E acabou, assim, dando um resultado tão grande que acabou mudando ele, eu e a minha filha. Porque, assim, eu digo que ele, antes, para mim, ele era o meu colega. Além de ser meu filho, era meu colega. Depois do trabalho que foi feito com ele não lia de maneira nenhuma, ele tinha vergonha de tudo. Quando o trabalho já estava quase chegando no final,
ele já estava brigando comigo que ele queria participar de festa junina. Ele já estava brigando comigo que queria participar de apresentação. E onde a gente passava, tudo para ele era novidade, tudo ele lia. E tinha outra parte que é assim, a distância do pai dele. Já fazia quase 5 anos que eles não tinham contato. Mas eu não fazia questão de levar ele até o pai dele, que eu tinha medo de ele querer ficar com o pai dele. Então, daí eu meio que não incentivava ele. Depois do trabalho que a professora fez de constelação, eu mudei. Assim, eu não incentivei ele para ir, mas também não interferi. Aí a mãe viu essa mudança, a mãe aproveitou e perguntou para mim: "Ô, Josi, eu vou pedir para o Juninho, vou convidar o Juninho para... vou levar ele lá no pai dele." Eu fiquei assim, dela, não, mas deixa ele ir. Ele chegou da escola e disse: "Juninho, quer que a avó te leve lá no teu pai?" Daí ele falou: "Quero, vó." Daí a mãe disse: "Tá, então no final de semana a avó te leva." Aquela semana foi um trabalho. Quando chegou lá no pai dele, a mãe disse que... Aí eu não quis ir, porque daí não quis interferir o quase 5 anos, 2 sem se ver. A mãe disse que, quando chegou lá, disse que um olhava para o outro, não sabia nem o que falar. Dali para frente, assim, ele chegava em casa, ele dizia: "Mãe, falei com o pai por telefone." Eu disse: "Ai, filho, que bom." Agora, assim, o pai dele deu o celular novo para ele, leva ele para lá uma vez por mês, a cada 15 dias. E assim, tudo mudou. Até problemas que eu tinha, até mesmo no meu aprendizado, que eu achava que eu só lendo em voz baixa, eu achava que eu gravava. Depois daquilo tudo, de todo aquele processo que a professora fez, eu vi que eu consigo gravar sim, mas eu tenho que ler alto, que daí eu consigo gravar. E, hoje em dia, o meu filho não é mais meu colega, nem meu filho, nem minha filha. Hoje em dia, o meu filho é meu amigo. Muito obrigada, professora. Obrigado, Ju. Ela fez uma coisa que eu sempre cobrava dela nas sessões. Jô, teu filho precisa de um pai. Ele só vai caminhar para frente com o pai. E ela demorou, né, Jô? Demorou. Essa é a coisa daqui. Não daqui porque a Lucimara pediu para ele. Quando ela se sentiu forte, ele liberou ele para o pai. Ele está bem, né? Meu filho está ótimo, meu filho está outra criança. Obrigada, tá? Esse depoimento, valeu. Pessoal, então, falta de tempo, nós deixamos o seguinte. Nós temos um trabalho no IP Roxo de formação, de cursos de capacitação, mais aprofundado nessa teoria, que vale a pena quem desejar conhecer, para poder a gente se instrumentalizar e até mais fundo, tá? Então, eu tenho e-mail de todos vocês, tenho o site de todos vocês, e-mail, né, os documentos de vocês. Quando nós tiver eventos lá e promoção de cursos, a gente vai estar mandando convite. Nós vamos fazer mais trabalho com pedagogia sistêmica mais longo, né? Então, por hoje, acho que ficamos aqui, tá bom? E, assim, alguma pergunta vocês podem encaminhar, porque eu vou mandar, eu e a Marinês comprometemos de responder por e-mail, encaminhando para vocês, devido ao avanço da hora, tá? Só o seguinte. Muito obrigada. Eu queria fazer o seguinte. Obrigada, pessoal.